Bom dia, crianças. A gente vai agora começar fazendo a correção da atividade da aula passada. Eu peço que vocês peguem aí seus cadernos para poder acompanhar, né? Eu passei a questão 4, letras A, B e C, e a questão 6, letra A e letra B, bem simples. A questão 4, ela diz assim: uma equipe ganhou, uma equipe de basquete disputou 40 partidas e dessas 40 ele ganhou 28. Letra A, ele quer saber qual é a razão entre o número de partidas ganhas e o número de partidas disputadas. Então eu disse que uma razão, ela nada mais é do que uma fração. Eu pego um valor, coloco em cima e o outro valor coloco embaixo. A ordem é o que mais importa. Por quê? Porque a ordem vai depender do que vier na minha frase. Se na frase disser que a primeira coisa é a quantidade de partidas ganhas, então essa quantidade de partidas ganhas fica em cima. E a quantidade de partidas que ele perder, que se tiver na ordem, fica embaixo. Então, relendo a letra A. Qual é a razão entre o número de partidas ganhas? Quantas ele ganhou? Ele ganhou 28 partidas, então 28 fica em cima. Quem fica embaixo? Vamos ver o que aparece depois. Entre o número de partidas ganhas e o número de partidas disputadas. Quantas disputadas? 40. Certo? Então, essa daqui é a resposta. O que é que eu posso fazer? Eu posso simplificar. Então, aqui vai ser igual ao quê? Se eu perceber, eu posso dividir aqui embaixo por 4 e aqui em cima também por 4. Quando eu divido por 4, o que é que dá? 28 para 4 vai dar 7. E 40 para 4 dá 10. Então tá aqui. Essa daqui é a razão simplificada. Letra B. Qual é a razão entre o número de partidas perdidas e o número de partidas disputadas? Quantas ele perdeu? Ora, a gente está considerando que ou ganhou ou perdeu, né? Então quer dizer que se ele ganhou 28 e o total era 40, quantos ele perdeu? 12, que é o que falta. Então 12 sobre o número de partidas disputadas, que foram 40. E aí, o que é que dá para simplificar aqui? Eu visualizo que tem como simplificar por 4, tanto em cima como embaixo. 12 dividido para 4 dá 3. 40 dividido para 4 dá 10. Então tá aqui. Certo? Bem simples. O que é que isso quer dizer, por exemplo? Quer dizer que a cada 10 partidas ele ganhou 7. A cada 10 partidas ele perdeu 3. Né? A cada 40 partidas ele ganhou 28. A cada 40 perdeu 12. Então, letra C, o que é que diz? Qual é a razão entre o número de partidas ganhas e o número de partidas perdidas? Agora, quantas? O número de partidas ganhas, né? Então, o número de partidas ganhas fica em cima. Quantas ele ganhou? 28. 28 fica em cima. Quantas ele perdeu? Que é o que aparece depois. 12. Fica embaixo. O que é que dá para fazer aqui? De novo, simplifica por 4. 28 dividido para 4, 7. 12 dividido para 4, 3. Opa. Ficou um pouquinho torto, mas tá bom. Então essa aqui é a resposta da quarta questão. Sexta questão diz assim, né? Considere a razão A sobre B. O que é que significa a razão A sobre B? Vou colocar aqui no espacinho. A sobre B. Quer dizer, o valor de A fica em cima, o valor de B fica embaixo. O que é que eu tenho que fazer? Pega esse valorzinho que está aqui, coloca em cima. O valor do B, coloca embaixo. Só substitui. Então, quem é A aqui? 15, fica em cima. Quem é B? 81, fica embaixo. Dá para simplificar? Com certeza. Isso dá para simplificar por 3, se você visualizar bem. Fica quanto? 15 dividido para 3 dá 5. 81 para 3, 27. Certo? Então, bem simples mesmo. Aqui embaixo, mesma coisa. Ah, mas tem um sinal de menos. Não faz diferença, coloca lá. O valor do A fica em cima. Vou colocar aqui. Menos 64 sobre menos 42. Ora, o que é que dá para fazer? Aqui é possível que você simplifique por 2, por exemplo, né? Se você simplificar por 2, o que é que dá? Vamos simplificando, é o que você visualizar.
por 2. Ó, gente, percebe que aqui eu tenho menos e menos. Menos com menos não dá mais quando eu divido. Então não precisa nem colocar mais esse sinal de menos. Então 64 dividido para 2 vai dar 32. 32, isso, 32. 24 dividido para 2 dá 21. Eu creio que não tem mais o que fazer aqui. Então fica assim mesmo. Pode deixar assim, certo? Então, bem simples. Atividade corrigida. Vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo, certo? Então a gente vai ver hoje um pouco sobre os elementos e propriedade de uma proporção. Vamos estudar o que é uma proporção, o que é que a gente dá para fazer com ela. Então, primeira coisa, o que é razão? Vamos relembrar um pouquinho a razão. Razão é uma fração. Eu coloco um valor em cima, né? Aqui é um C, cima é com C. Coloco um valor em cima e o outro embaixo, assim como a gente fez na resolução da atividade. O interessante é que esses valores têm que ter alguma relação entre si, né? O que é uma proporção? Uma proporção é a igualdade entre duas razões, certo? Então, quando eu analiso as razões que eu criei e eu percebo que elas têm o mesmo valor, o que elas terem o mesmo valor? Perceba aqui na atividade, ó. Elas terem o mesmo valor é quando eu divido o de cima pelo de baixo, que eu visualizo, porque uma fração é isso. Uma fração é uma maneira de representar uma divisão, né? Eu expliquei isso nas aulas presenciais. Então aqui eu tenho a possibilidade de igualar, porque eu posso representar o mesmo número de diversas maneiras, de diversas frações. A gente mostrou isso também lá. Bom, e o que seria proporção? É quando eu tenho duas frações com valores distintos, né, aparentemente, mas que o seu resultado, né, quando você faz a divisão, dá o mesmo resultado, dá o mesmo valor. Perceba aqui, ó, 1 sobre 2 e 2 sobre 4. 1 dividido para 2 dá 0,5. 2 dividido para 4 dá 0,5 também. Quer dizer, elas possuem o mesmo valor. Então eu posso igualar essas duas frações sem problema algum, certo? Sem problema algum. Eu botei aqui a observação. Se as duas frações tiverem o mesmo valor, é possível formar uma proporção. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu igualo duas frações, eu posso chamar aquilo ali, logicamente, de igualdade de frações, e eu posso chamar também de um nome mais sofisticado, que é proporção, certo? Bem simples. Agora a gente vai ver quais são os elementos, quais são as coisas interessantes nas proporções. Perceba que a proporção ela sempre vai ser nesse formato. Eu quero que vocês comecem a se habituar com a questão de trabalhar com letras em vez de números. Como eu tinha dito a vocês nas aulas presenciais, espero que vocês lembram, as letras representam números que até então são desconhecidos, mas que eu quero encontrar, ou seja, que eu vou trabalhar com eles. Quando eu coloco que aqui é um A, um B, um C e um D, quer dizer que vai poder entrar qualquer valor no lugar do A, qualquer valor no lugar do B, qualquer valor no lugar do C, qualquer valor no lugar do D, né? E o que é que eu tenho nos elementos da proporção? O elemento que fica aqui em cima e esse outro que fica aqui embaixo, nesse caso, nesse exemplo, é o A e o B, a gente chama de meios, certo? Os valores que tiverem lá, olha aqui o exemplo. Aqui eu tenho 3 e 8, né? No lugar do A e do D, ó, 3 e 8. 3 e 8 eu chamo de meios, certo? Aqui, B e C, que é o dessa outra parte, a gente chama de extremos. Ou a gente pode fazer a leitura assim também, ó. Vocês lembram, eu vou até colocar aqui um rabiscozinho. Eu tenho um quadrado, certo? Aqui são os lados do quadrado. E a reta que eu traço de um ponto até outro eu chamo de diagonal, certo? Quer dizer, ele desce fazendo esse sentido, ó. E aqui é a outra diagonal do quadrado. Então a gente pode fazer a leitura assim, ó. Uma diagonal aqui, a gente chama de meios. E a outra diagonal são os extremos. A gente só dá nomes mesmo. Eu posso pegar aqui e dizer quais são os meios e quais são os extremos. Os meios, 3 e 8. Os extremos, 4 e 6. Bem simples. Propriedade da proporção. A proporção, ela tem uma propriedade. O que é uma propriedade? É uma coisa que sempre vai acontecer. Que independente dos valores, sempre vai existir.
perceba aqui, ó, né? O que é que eu posso, onde é que eu posso usar ou aplicar essa proporção, esse conhecimento que eu vou passar para vocês agora? Em dois casos. O primeiro é quando eu quero verificar se de fato é uma proporção, porque você pode simplesmente pegar, sei lá, por exemplo, vou colocar aqui embaixo duas frações quaisquer. Então pegue aqui 3 quartos e 5 oitavos. E aí, meu, que eu quero analisar se essas duas frações aqui, elas são proporcionais, ou seja, se elas são iguais. Como é que eu faço isso? Você aplica a propriedade da proporção, certo? E o outro caso é quando eu quero ver se a proporção é verdadeira, ó. Se de fato isso aqui acontece, ó. Se é correto eu colocar um sinal de igual aqui, se é correto afirmar que isso aqui é verdadeiro, né? Então eu consigo aplicar nesses dois casos, certo? Então vamos lá, vamos aprender como é que é feito esse processo, essa análise. Você vai simplesmente multiplicar os meios, olha aqui, ó, os meios, esses dois valores, e igualar a multiplicação dos extremos, ó. Então perceba aqui, ó. Então multiplica os meios e tem que dar exatamente igual à multiplicação dos extremos. Essa operação a gente chama de meios pelos extremos. Multiplica os meios e multiplica os extremos. Os meios, primeira diagonal, aqui essa diagonalzinha de lá para cá, e os extremos, essa segunda diagonal. Bem simples, certo? Um exemplo para não ficar vago, né? Eu tenho aqui essas duas frações. Eu quero analisar se elas são proporcionais, se elas são iguais. Então basta que eu multiplique, ó. Basta que eu multiplique os meios, ó, 2 vezes 9, e eu iguale a multiplicação dos extremos, ó, 6 vezes 3. Se por acaso eu fizer isso e der o mesmo valor, perceba que aqui deu 18 e 18. Quer dizer que eles são proporcionais. É a mesma coisa que dizer que as frações são equivalentes, são iguais, certo? E se por acaso der valores diferentes, quando eu fizer isso, der valores diferentes, quer dizer que elas não são proporcionais, elas não são diferentes. Perceba aqui esse exemplo, ó. 3 vezes 8, a multiplicação dos meios, igual a 5 vezes 4. Quanto é que dá 3 vezes 8? 24. Opa, errei aqui, 24, viu? Igual, 5 vezes 4 é 20. Mas isso aqui não é mentira? 24 não é igual a 20. Ou seja, se isso aqui deu diferente, quer dizer que elas não são iguais. Isso aqui é falso, certo? Então, gente, é isso. Bem simples, você pode aplicar isso aqui em muita coisa. Vocês têm agora algumas questões para resolver. Então, qualquer coisa me procurem. Eu estou disponível para tirar a dúvida de vocês.